Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus coloca a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. É interessante que todos nós, qualquer pessoa, tem acesso à oração. A oração é exatamente essa intimidade com Deus. Esse momento que nós reservamos para estar com Deus. Podia ser, como algumas coisas são, não, esse aqui é um direito só de alguns. Não, é para todos. Ele deu o direito e o acesso à oração a todos. Ao mais espiritual, ao menos espiritual. Aquele que tem uma tradição de fé ou aquele que encontrou Jesus agora. O acesso à oração, ele é igual. Toda pessoa que você vê vencendo hoje, uma coisa que você precisa saber. Toda pessoa que você vê vencendo hoje, saiba que lá atrás ela teve que suportar a dor de uma pisadura, de um processo doloroso. Todo mundo. Eu preciso dizer isso para você. Todo mundo que você vê vencendo hoje, ele passou por um processo doloroso. Então, eu já digo a qualquer um, a você que chegou aqui hoje pela primeira vez, ou você que já está aqui um tempo, e que está enfrentando um combate hoje, uma grande batalha, uma pisadura, uma humilhação, sabe? Uma dor. Todo mundo que você vê hoje vencendo no topo, passou lá atrás por uma pisadura e teve que suportar. Então a primeira coisa que eu te digo é, aguenta firme, coragem combatente. Quando eu te digo coragem combatente, força, eu estou dizendo para você, aguenta esta pancada, aguenta esse combate com coragem. Estou com medo, vou com medo de tudo, sabe? Coragem é a capacidade de vencer o medo, não é a ausência do medo. A capacidade de vencer o medo. O que você está passando hoje é para você sair muito melhor do que o que você entrou. Repito, o que você está passando hoje é para você sair, é para sair melhor, muito melhor do que entrou. Não esqueça essa palavra. O que você está passando hoje é para você sair muito melhor do que você entrou. E eu quero dizer para ti, a maioria das coisas que você não tem hoje, que você nunca pediu. E isso é forte. Quando a gente para pensar e a gente conversa com algumas pessoas, eu queria ter isso, se você tem orado nessa intenção, você tem feito uma campanha, não tenho feito. Então, lembre-se de uma coisa, a maioria das coisas que você não tem hoje é porque você nunca pediu. É porque você nunca experimentou se colocar em oração. Oração. Orar e agir. De fato, mergulhar numa campanha de oração, numa intimidade com Deus, conversar com o Senhor, falar aquilo que está no seu coração e colocar diante dele em campanha, em insistência, em perseverança, em busca. Senão você fica, eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de ter aquilo. Tem 3 coisas que você precisa fazer para que esta oração que você faz dê certo, progrida, dê resultado. Tem coisas que você não tem hoje, exatamente porque você nunca pediu. Você pediu, não foi pediu em oração, apenas falou. Tem 3 coisas que você precisa fazer para que a sua oração seja uma oração que resolve problemas, uma oração que dá certo, uma oração que gera resultado. E isso daqui que eu vou te dizer muda tudo. Para que a sua oração gere resultado, você precisa fazer 3 coisas. Você que é forte. Primeira coisa, você precisa investir tempo. Presta atenção. Tempo. Se você acolher essa frase que eu vou te dizer agora, entender, se você compreender realmente essa frase do que eu estou te falando agora, vai mudar muita coisa na sua vida. Espiritual, profissional, familiar, financeiro, emocional, afetivo, físico. Vai mudar muita coisa na sua vida. E o que é? Onde está o seu tempo, ali estarão os seus resultados. Pegou a palavra? Vou repetir. Vou repetir essa palavra porque é uma palavra muito forte. Onde está o seu tempo, ali estarão os seus resultados. E isso aqui é forte, porque meus irmãos e minhas irmãs, muda tudo mesmo. Onde está o seu tempo, ali estarão
os seus resultados. Se você não investe tempo num namoro, não vai ter grandes resultados, não vai virar um casamento. Se você que é casado, se não investe tempo seu de qualidade, você e sua esposa, você e seu marido, seu casamento vai fracassar. Se você não investe tempo, se você não investe tempo num projeto, se você não investe tempo no projeto, presta atenção, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Se você não investe tempo num projeto, ele não cresce. Se você não investe tempo na empresa, se você não investe tempo, então, se você também não investe tempo na oração, não vai para a próxima fase. Isso aqui é muito forte. Onde está o seu tempo, ali estarão os seus resultados. Isso que eu estou dizendo, talvez vai perceber. Por que meu casamento está em crise? Porque eu não invisto tempo nele. É só uma sobra. A gente se encontra, a gente se esbarra. Né? A gente se esbarra em casa na última hora, num momento, entendeu? É isso. Tem namoros que não prosperam. Não vão para frente, daqui a pouco acabam, murcham. E mesmo que moram na casa vizinha a outra. Mas tem namoros que são à distância e prosperam. Não é por causa da distância, o tempo investido é grande, entendeu? Não, é mensagem de manhã, é de tarde, é à noite, é toda hora, entende? Existe um tempo investido, mesmo distante fisicamente. Quando eu dizia para vocês, não é sobre estar simplesmente presente, não. É sobre investir tempo de qualidade. Isso aqui é forte. Você sabe que durante 4 anos o meu namoro com Débora foi à distância. 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio o namoro foi à distância. E prosperou. Sabe por quê? Porque a gente investia tempo. E não era no tempo das redes sociais. A gente mandava carta. Entendeu? A gente falava um cartão telefônico. Mas a gente investia uma energia muito grande nisso. Tempo, esforço, sabe? E todo dia a gente estava junto, em contato. Mesmo na época onde era difícil o contato, porque não tinha as redes sociais. Então, isso daqui eu quero dizer para você que está aqui. Invista tempo na tua vida de oração. Por que os combatentes têm rotina espiritual? Ao acordar, a palavra de força e coragem, meio-dia, poderosíssimo, texto São Miguel Arcanjo contra os males, 18. Perceba como os horários são interessantes. Ao acordar, no meio do dia, no final do dia e à noite em casa. Porque 18 horas a gente reza a campanha de oração e à noite, em casa, em família, a gente reza o texto Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, temos momentos, são às vezes curtos, a palavra de força e coragem 15 minutos, a campanha de oração 10 minutos, mas não é o momento curto, é exatamente a qualidade que se investe. Eu tenho um tempo certo. A primeira coisa que eu sei que o tempo é de qualidade é quando existe um tempo certo. Porque quem diz assim, não, qualquer hora eu rezo. Todo mundo que diz isso nunca reza. Essa é a grande desculpa. É igual aquela pessoa que vai para a academia e diz, qualquer hora eu treino. Não treina. Entendeu? Uma coisa é a exceção, outra coisa é a regra. Ou você tem um horário de treino, ou não vai. Eu sei porque já fiz isso. Quando eu digo toda hora dá certo, não existe hora nenhuma que dê certo. Eu tinha vontade, mas não fiz, não aconteceu. Segunda coisa, primeira coisa que eu preciso para que a oração dê resultado, dê certo. 1, investir tempo. 2, ser insistente. A perseverança demonstra que você sabe o que você quer. Tem gente que não persevera. Hoje está pedindo uma coisa, de tarde está pedindo outra, de noite é outra coisa. Aí não sabe mais o que... Senhor, não sei se eu quero... Seja insistente. Você quer num projeto, num sonho, num plano, na tua vida de oração. Firme. Quando a gente faz essa campanha de oração, significa insistência. Vamos fazer em campanha todo dia, vai naquela mesma intenção, Por que tem tantos testemunhos da campanha de oração? Por causa da insistência. A verdade é essa. Tem tantos testemunhos, gente, a campanha de oração é testemunho demais. A campanha de oração, e todas elas, eu não posso dizer assim, essa, X, não. Todas elas é muito testemunho. Por quê? Porque as pessoas investiram um tempo e foram o quê? Insistência. Insista. Insista, inclusive, em tudo que você busca. Insista. Tem gente que vai dizer, não, você, como assim? Só não? Foi, simples assim. Simples não, insista. Mas eu estou indiferente, não, vá de lado. Vá do outro lado.
Vá por trás, começa a circular, começa a dar voltas, mas não deixe de insistir. Ah, mas é porque eu fui desse jeito. Tem gente que é assim, ó. Eu tentei assim, não deu certo. Pronto, acabou. Acabou não, amado. Faz assim, não deu certo? Faz de outro jeito. De outro jeito, de outro jeito, até dar certo. Simples. Terceira coisa. Então, a oração que gera realmente resultado. 1. Investir tempo. 2. Ser insistente. 3. Ser sincero. Com Deus o que importa é a sinceridade. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Então eu chego diante de Deus e digo só assim: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes como meu coração está. Renova. Muitas vezes a minha oração é exatamente essa. Por quê? Porque eu não preciso dizer, tem coisas que quando você cresce na intimidade com Ele, você fica assim, você diz: Senhor, Tu sabes. Faça a Tua vontade. Fala em mim. Movimenta. Inspira, muda a direção. E eu vou dizer para você que está aqui, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Deus vê o teu coração. Então, invista tempo, seja insistente, seja sincero. Essas 3 coisas, elas mudam completamente a sua vida de oração. Elas fazem você alcançar grandes resultados. Os poderes da oração. Quem tem vida de oração, quem tem rotina espiritual, primeira coisa, ela tem poderes especiais. Tem. Quem tem rotina espiritual tem um poder especial. Qual é? Primeiro, te leva para o destino certo, o rumo certo, o futuro certo. Quando a gente tem vida de oração, Deus inclusive vai, sabe, a gente está indo por um caminho, porque Senhor, por que o Senhor mudou tudo? Depois que comecei a rezar, Deus mudou tudo. Exatamente, porque ela te leva para o rumo certo, para o destino certo, para o teu futuro. Quantas pessoas que hoje são combatentes e dizem assim: se eu tivesse conhecido esse mover antes, meu presente era diferente. Claro que eu tenho sempre uma resposta para quem diz isso, porque é verdade, mas a pessoa não mentiu, disse: olha, hoje eu estaria tendo outra vida se eu tivesse conhecido aqui no passado. E eu disse: olha, prescindindo do que passou, lance-se para frente. Deus te dá a graça de conhecer agora. No presente você vai construir o seu futuro. Então eu quero te dizer, aqui nesse presente, na vida de oração, vai te levar para o destino certo, para o rumo certo, para o futuro certo. Segunda coisa, ela ativa os projetos de Deus na sua vida. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Isso é visão espiritual. Você começa a ter sensibilidade. Quem tem rotina espiritual começa a ter sensibilidade, começa a perceber as coisas. Vai ativando projetos de Deus na sua vida, dons e talentos que você nem sabia, ou nem valorizava, ou nunca tinha nem observado. Você começa a ver. Você começa a ser inclinado. Vamos fazer isso aqui, vamos para essa direção. Entende, não? Você começa a ir. Os projetos de Deus vão se cumprindo, vão se ativando na sua vida. E você, meu Deus, tem gente que está aqui 1 ano nesse mover e que diz assim: se olhar 1 ano atrás, sua vida não tem nada a ver mais com o que era. 1 ano, não estou falando de quem está mais tempo, não. Tem gente que está 1 ano aqui nesse mover que olha e diz assim: 1 ano atrás, a minha vida hoje tem mais nada a ver com o que era há 1 ano atrás. A terceira coisa, terceiro poder da oração: resolve seus problemas. Sem dúvida. Oração, nada resolve mais problemas do que orar e agir. Nada. Quarta coisa, protege a sua casa. Nenhum flagelo chegará à minha casa. Quinto, te cura. Quem está numa vida de oração vai experimentando cura física, psicológica e espiritual. E ela promove 3 coisas na sua vida. Quem tem rotina espiritual vive cheio de esperança. Vê os combatentes. Meu Deus, por que eles são tão cheios de esperança? Porque eles têm rotina espiritual, porque eles têm vida de oração. Sabe? Vai promover esperança, paz e resultados. Vai promover esperança, paz e resultados. Como assim? Quer dizer que eu não vou ter mais problema? Vai ter problema. Mas vai ter paz no meio dos problemas. E vai ter resultado, porque vai vencer. Vai para a batalha na certeza da vitória. Peça no secreto, que Deus te dará em público. Vida de oração. Peça no secreto, que Deus te dará em público.